Boa tarde, deputadas, deputados, telespectador da TV Assembleia. Eu queria aqui registrar o meu repúdio e a minha indignação com a aprovação da Lei Complementar 173, que ela foi aprovada primeiro, foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional e depois sancionado pelo presidente da República. Essa lei complementar, que em tese canaliza recursos da União para os estados e municípios, colocou como contrapartida congelar os salários dos servidores públicos em todo o país, dos municípios e dos estados. Essa é a contrapartida para a canalização desses recursos. É o que o Paulo Guedes falou naquela reunião ministerial, aquela horrível e nefasta e perversa reunião ministerial, onde nós assistimos um show de delinquências, né? Desde o ministro do Meio Ambiente, passando por outros ministros, pelo próprio presidente, falando em armar a população. Ali, se uma pessoa não percebeu ainda ou não tinha percebido a gravidade da situação, ela, assistindo a reunião, ela percebe claramente que o Brasil está à deriva e nas mãos de lunáticos, de pessoas despreparadas e sem nenhum compromisso com o Brasil. E o Paulo Guedes falou o seguinte, que nós colocamos uma granada no bolso dos funcionários públicos, dos servidores públicos. Uma pessoa coloca uma granada no bolso de um segmento da sociedade, ele quer que esse segmento exploda e morra. E foi isso que eles fizeram, aprovando essa lei, sancionando agora a lei complementar 173, que congela não só os salários, mas também as promoções, a evolução, o quinquênio, a sexta parte, proíbe a execução da database salarial de cada categoria profissional, da reposição das perdas inflacionárias. Eu não estou dizendo aqui nem de reajuste, falo que também, além de tudo isso, o projeto, a lei aprovada pelo Bolsonaro, pelo Congresso e sancionada pelo Bolsonaro, inviabiliza, na prática, a reposição das perdas inflacionárias. E várias categorias profissionais no Brasil estão com os salários arrochados e defasados há muitos anos, e agora serão vítimas desse congelamento. Então, vai ter congelamento da database, da reposição da perda inflacionária, vai ter congelamento do reajuste salarial, e muitas categorias que conseguiram aprovar leis, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, onde nós conseguimos, na educação, um reajuste escalonado, isso praticamente fica congelado também. Quinquênios ficam congelados, sexta parte fica congelada. É um absurdo essa lei. Ataque frontal aos servidores públicos do Brasil que estão segurando a onda na pandemia, os nossos servidores que estão na ponta, atendendo a população, né, e ganharam de presente um congelamento de salários. O presidente Bolsonaro deveria, ao invés de atacar mais uma vez os trabalhadores e as trabalhadoras, deveria taxar as grandes fortunas, deveria fazer esse movimento apresentando um projeto para o Congresso Nacional, que teria o nosso apoio, taxando as grandes fortunas, taxando lucros e dividendos, que aqui no Brasil isso não existe, já existiu no passado, mas o Fernando Henrique, quando foi presidente, acabou com a taxação de juros e dividendos, e o Brasil, hoje, ao lado da Lituânia, é praticamente o único país, os dois únicos países que não cobram, não tem taxa em cima de lucros e dividendos. É um absurdo isso, taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, lucros e dividendos. Nós temos várias propostas para uma forma tributária que realmente faça uma distribuição de renda no Brasil e para que não haja penalização dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o governo pega o trabalhador do serviço público como bode expiatório da crise. Só que a maioria do funcionalismo público brasileiro ganha muito mal, né? E eles pegam exatamente uma pequena parcela de servidores comissionados, do alto escalão,
né, que ganham mais para criminalizar todos os outros servidores, principalmente os profissionais da educação, os professores, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, do sistema prisional, os servidores do judiciário, eu me refiro aqui aos escreventes, aos oficiais de justiça, aos servidores também do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, esses são os servidores que estão na ponta atendendo a população, se expondo. Esses trabalhadores estão sendo atacados por esse PLC 137, porque terão, né, os seus salários congelados por 1 ano e meio, até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso é execrável, esse tipo de comportamento. E o Brasil já percebeu que são os serviços públicos que estão, na verdade, tomando as providências para salvar a população. É o SUS, é o Sistema Único de Saúde, são os nossos heróicos servidores da saúde, que sempre foram menosprezados, nunca receberam o reconhecimento e, sobretudo, a valorização salarial mínima, adequada, os servidores da segurança, os servidores da assistência social e também os servidores da educação, nunca foram valorizados, mas estão sendo valorizados. Vejo muitos pais dizendo: olha, eu não sabia como é difícil educar uma criança, né, trabalhar conteúdos com os meus filhos, agora eu entendo o sofrimento dos professores. Se eu já tenho dificuldade com o meu filho, aqui eu fico imaginando um professor com 40 alunos numa sala de aula, né, o dia todo ali, até 50, dependendo da região, dependendo da escola. Por isso que eu tenho denunciado a superlotação de salas. Então, já há um reconhecimento da sociedade, não do governo, mas da sociedade. Sim, os servidores públicos serão fundamentais no combate à pandemia do coronavírus e, sobretudo, no pós-pandemia, porque nós vamos ter que reconstruir a sociedade. E nós, professores, nós, educadores, nós, profissionais da educação, estaremos nas escolas, recepcionando os nossos alunos e fazendo essa reconstrução, inclusive emocional também. Não vai ser fácil, né? Muitas famílias perderam os seus entes queridos para o coronavírus. O Bolsonaro fala que não, tudo bem, ele sente muito, mas é o destino de todo mundo morrer. Absurdo, um escárnio total esse depoimento do Bolsonaro. Mas, enfim, é isso. Nós queremos repudiar veementemente mais um ataque aos servidores públicos do Brasil. Um ataque agora feito através dessa lei complementar 173, que congela os salários, congela o reajuste e congela a reposição das perdas inflacionárias dos nossos servidores e das nossas servidoras, congela quinquênios, congela sexta parte, esses benefícios que foram conquistas históricas dos servidores, que, de alguma forma, têm a função de complementar, de repor uma parte dos salários defasados e arrochados. Até isso eles congelam, né? Colocando em risco a evolução funcional dos trabalhadores do serviço público, a progressão funcional, tudo isso corre um sério risco. Então, por isso que nós repudiamos veementemente essa lei complementar 173 nesse aspecto de ataque aos servidores públicos. E, então, o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, um ministro neoliberal, que fez parte da ditadura do Pinochet, né? Que quer vender o Banco do Brasil, quer privatizar tudo, quer desmontar o Brasil, ataca o estado de bem-estar social brasileiro, falou e cumpriu a promessa. Nós colocamos uma granada, nós abraçamos o inimigo, colocamos uma granada no bolso. Esse inimigo, ele estava se referindo aos servidores públicos, aos professores, aos profissionais da educação, aos profissionais da segurança pública, da assistência social, a todos os servidores do Brasil. Nós não podemos aceitar isso, nós queremos a alteração imediata dessa lei. Estamos tomando medidas, já estudando medidas judiciais e legislativas para alterar esse ponto da lei, para que os trabalhadores não sejam penalizados. Então, o governo tem que taxar as grandes fortunas, jogar a conta da crise
do coronavírus para, né, os donos do concluir, poder deputado. econômico, os banqueiros, rentistas, especuladores da dívida, e não os trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado.